UERJ, Exame Discursivo 2024, questão número 1. Uma questão maneira que misturava radioatividade e estrutura atômica que eu vou resolver para você e você nunca mais vai ver esse assunto da mesma maneira. Eu sou Roberto Mazei e você está no canal Química com Arte. UERJ, Exame Discursivo 2024, questão 1. O elemento químico carbono, fundamental na constituição dos compostos orgânicos, apresenta 3 isótopos, dentre eles o carbono 14, que é instável e, ao decair, emite uma partícula beta. Identifique o número de prótons desse elemento químico e, em seguida, determine o número de nêutrons do carbono 14 e nomeie o elemento químico formado em seu decaimento. Questão maneira, né? Então a gente vai começar, gente, falando um pouquinho sobre o carbono 14. Você tem que estar antenado que o carbono 14 é o carbono instável, como ele disse no texto. O carbono que está na tabela periódica é o carbono 12, o que tem maior estabilidade e logo apresenta maior abundância. Então, você vai procurar aqui o carbono na tabela para achar o número atômico, porque como o colega disse na questão, ele é um isótopo do carbono, ou seja, ele tem o mesmo número atômico. Você vai até a tabela periódica, dá uma olhadinha, e na tabela periódica que Mazeizinho te apresenta aqui, você acha o carbono com o número atômico 6 e número de massa 12. Reparou? É outro isótopo, só que se é isótopo, o número atômico é o mesmo, e o número atômico do carbono é 6. Bem, estamos caminhando na questão. E aí ele fala uma coisa muito preciosa, que é, ao decair, emite uma partícula beta. Aqui é muito importante falar sobre decaimento, gente. Quando se fala em decaimento, 2 verbos são muito importantes. Eu trago para você isso. Um verbo muito importante é o verbo emitir ou sinônimo. Exemplo, carbono emite uma partícula alfa. Foram emitidas no particípio. Emissão de partícula alfa. Sempre que falar em emitir, você vai colocar a partícula citada nos produtos. Se o camarada conta assim no enunciado, emitiu uma partícula alfa, bota nos produtos. Foram emitidas 3 partículas beta. 3 partículas betas no produto. Emitir quer dizer produzir, né? Ah, o microfone do Mazei, quando desligado, não emite som, não produz som. Sacou? E outro verbo importante, aliás, são 2, o verbo bombardear e o verbo colidir. Sempre que o enunciado falar o bombardeamento, o bombardeio foi bombardeado, você coloca a partícula nos reagentes. Beleza? Porque bombardear é de encontro a alguma coisa. Você bota no reagente. Então não esquece. Associa aí na tua cabeça rapidinho. Falou emitir, coloca a partícula no produto. Falou bombardear, coloca no reagente. Como ele fala que emitiu partícula beta, aí tem um outro detalhe. Você precisa lembrar quem é a partícula beta. Eu tenho um macete muito irado para você nunca mais esquecer isso. Se liga nesse macete. Você vai falar a seguinte frase. Alice, de 42 anos, gamadona, de gama, sacou? Beijou na praça. Como é que é o macete? Mazei, repete a mim. Alice, de 42 anos, gamadona, beijou bem na praça. E agora você vai brincar em ordem crescente com os seguintes números. Olha que barato, ó. Você vai botar aqui, ó. 0 e 0. Repara que tá aumentando, ó. 0 e 1. 1 e 0. E 1 e 1. Você só trabalha com números 1 e 0. Sacou? De 0, 0 até 1, 1. Pares cartesianos. Mas não pode esquecer que a beta é negativa. Então, ó, quem não beijou na praça? Roberta. Qual é o apelido de Roberta? Beta. Então, menos beta. Alice, de 42 anos, gamadona, beijou na praça, menos beta. Essas, pessoal, são as principais partículas radioativas que você precisa saber. Então, nós já sabemos que a partícula beta é a partícula 0 e menos 1. E nós também já sabemos que quando emite, coloca no produto. Então, o carbono 14... que é instável, ao emitir. Gente, se é ao emitir, você coloca a partícula beta nos produtos. Não esquece não, tá?
Emissão, coloca nos produtos. Bombardeio, coloca nos reagentes. Maneiro, né? E agora, gente, você tem que montar. Só que ele fala assim, ó, emite partícula aberta, ele pede para identificar o número de prótons do carbono. O número de prótons, se você não lembra, gente, é só você falar as. A e Z de cima para baixo. As. Onde Z é o número atômico. Logo, o número de prótons do carbono é 6. Você podia chamar de Z, número atômico, como você quisesse. Já respondeu a primeira coisa, então eu risco. Faça isso também, para você saber que já falou aquilo. Em seguida, determine o número de nêutrons do carbono 14. Lembra? Como é que se acha o número de nêutrons? O número de massa A é Z mais N. Então, o número de nêutrons que você deseja, cara, ele vai ser só, mantém o nêutron de um lado, nêutron fica aqui, e o Z passa para o outro lado. O número de nêutrons é A menos Z. Nós já podemos calcular aqui, então, o número de nêutrons, que vai ser, gente, olha que fácil, A menos Z, aqui nessa continha, 14 menos 6, e o número de nêutrons vai ser de 8. Então, coloca aqui, ó, 8 nêutrons. E, por fim, ele fala assim no comando da questão. E nomeie o elemento químico formado em seu decaimento. Mas, para vermos o nome do elemento, nós temos que descobrir quem ele é. Mas, ei, como é que eu vou descobrir quem ele é? Gente, essa lei é a segunda lei da radioatividade. Segunda lei das desintegrações, lei de Soddy. O que ela diz? Que a soma dos números de massa dos reagentes tem que ser igual aos dos produtos. Aqui vai ser produzido o elemento X, que ele está citando, o elemento químico. E como é que nós vamos saber o número atômico dele? É simples, gente. Essa soma das massas, que aqui dá 14 no lado dos reagentes, também tem que dar 14 no lado dos produtos. Sacou? Aqui deu 14. O outro lado somado, ou seja, esse número e esse número, tem que dar 14. Que número que tem que estar aqui, mas é 14, né, gente? Ó. Que 14 com 0 dá 14, que está igual ao outro lado. Lei de Soddy, segunda lei da radioatividade. Agora, presta atenção. Embaixo, a mesma coisa. A soma dos números de prótons dos reagentes tem que ser igual à soma dos números de prótons dos produtos. Pois muito bem, mas aí, vamos lá. Quanto dá aqui, pessoal? Repara, aqui você tem 6 prótons nos reagentes. E nos produtos você tem menos 1. Reparou? É como se você tivesse 6 igual a x menos 1. 6 é igual a um valor que você não sabe aqui, menos 1. Esse valor aqui, então, será de 7. Tá, mas aí, então como é que eu vou nomear um elemento químico? O nome do elemento químico depende do número atômico dele. A carteira de identidade de um elemento é o número atômico. E nesse caso, o número atômico é 7. Você vai até a tabela periódica de nuevo, olha só, gente, e vai ver que o número atômico 7 é o nosso amigo nitrogênio. Z igual a 7, e 7 é o elemento químico nitrogênio. Repara que não bastava só colocar o 7. Se você colocasse só o 7, você estaria identificando, mas não estaria nomeando. Questão maneira, né? Eu curti. Se você curtiu também, considere se inscrever nesse canal, acione as notificações e todas aquelas coisas que todo youtuber pede para você para dar aquela moral no canal. E eu te vejo na próxima. Valeu? Até lá!